Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC. Noções. A Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC, foi introduzida no nosso Sistema de Controle de Constitucionalidade Abstrato pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Instituiu-se assim novo instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, sendo uma ação que visa diretamente a obtenção da declaração de que o ato normativo, seu objeto, é constitucional. Nessa ação, o autor apenas comparece perante o Supremo Tribunal Federal para pedir que este declare a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. O seu objetivo é, portanto, manifesto: abreviar o tempo, que em muitos casos pode ser longo, até chegar-se a uma pronúncia do Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade de determinado ato, consubstanciando um verdadeiro atalho para se obter a pronúncia daquela Corte sobre a constitucionalidade de determinada norma, encerrando a controvérsia sobre a sua legitimidade. Essa a primeira noção a ser fixada sobre a ADC, uma ação que tem como objetivo principal transferir ao Supremo Tribunal Federal a apreciação sobre a constitucionalidade de um dispositivo legal que esteja sendo objeto de grande controvérsia entre os juízes e tribunais inferiores, uma vez que, decidida a questão por aquela Corte, conforme veremos adiante, o Poder Judiciário e o Poder Executivo ficam vinculados à decisão proferida. O processo e julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC, perante o Supremo Tribunal Federal estão regulados pela Lei número 9.868, de 10 de novembro de 1999. Constitucionalidade da instituição da ADC. A instituição da ADC, por meio da Emenda Constitucional número 3 de 1993, deu origem à grande polêmica acerca de sua legitimidade constitucional, visto que parcela de nossos constitucionalistas identificaram uma série de vícios jurídicos que, em tese, comprometeriam sua validade. Afirmavam alguns autores que tal ação implicava afronta, entre outros, aos seguintes princípios: devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, ao julgar a ADC 1-1 Distrito Federal, pôs termo à controvérsia, firmando entendimento no sentido de ser a ADC constitucional. Competência para o julgamento. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC. Fundamento: artigo 102, inciso 1, a linha A, segunda parte da Constituição Federal. Processar e julgar originariamente. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Objeto: lei ou ato normativo federal. As leis anteriores à atual Constituição, a exemplo do que ocorre com a ADIM,
não poderão ser debatidas por essa via. Da mesma forma, e ainda a exemplo do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em Adins, atos regulamentares desconformes estão contra a lei, sendo uma questão de legalidade e não contra a Constituição, pelo que não ocorre inconstitucionalidade. Por assim, todos os atos materialmente legislativos e primários editados por órgãos federais após o início de vigência da atual Constituição podem ser objeto de ADCOM. Legitimidade. Artigo 103, parágrafo 4º da Constituição Federal. A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República. A emenda confere poder para oferecer ao Supremo Tribunal Federal a ação declaratória de constitucionalidade ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República e às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O autor identifica nessa condição de legitimação uma relação com a existência de um estado de incerteza, fomentado por assentadas dúvidas sobre a constitucionalidade da norma. O pressuposto aqui seria a existência de controvérsia ou dúvida relevante quanto à legitimidade da norma, demonstrada principalmente pela existência de julgamentos contraditórios em outros tribunais. A simples controvérsia doutrinária não tem sido reconhecida como suficiente para justificar a interposição da ADCOM. Eficácia. Erga omnes e ex tunc. A eficácia erga omnes, ou contra todos, impede que a questão seja levada novamente à decisão do Supremo Tribunal Federal, a não ser diante de situações fáticas especialíssimas, como a alteração sensível na composição da Corte, ou de profunda alteração nos conceitos jurídicos que dominaram a decisão. Declarada a constitucionalidade da lei em ADCOM, todos continuam obrigados a ela. Declarada a sua inconstitucionalidade nessa mesma ação, deve-se reconhecer a sua imediata eliminação do mundo jurídico. Efeito vinculante. Se o juiz ainda não proferiu a sentença, não vai mais decidir a prejudicial. Stare decisis et non quieta movere. Não se mexe no que já está em repouso. Poderá decidir o mérito. Se já tem sentença, no mesmo sentido da ADC, é mantida. Sentido inverso, é desfeita. Se já tem coisa julgada, não é atingida, difícil de acontecer. Se o processo não foi ajuizado, não irá conhecer da ação, pedido juridicamente impossível. O efeito vinculante proíbe que qualquer órgão judiciário, juízes e tribunais, julgue diferentemente do que julgado pelo Supremo Tribunal Federal e proíbe também que os órgãos administrativos, como a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, recorram em processos decididos contra a União, por exemplo, em primeira ou segunda instância, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proibindo também que o Executivo dê aplicação à lei dita inconstitucional. A desobediência dessa ordem de efeito vinculante constitui grave violação de dever funcional, seja por parte das autoridades administrativas, seja por parte de magistrados, e viabiliza a interposição de reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, sendo para muitos também processo disciplinar contra o faltante. É importante saber que, ao contrário do direito alemão, o efeito vinculante não se produz sobre o poder legislativo, o qual poderá, assim, editar nova lei com conteúdo igual a eventualmente impugnada. Cabe ressaltar, contudo, que somente as decisões de mérito, pelo provimento ou pelo desprovimento, portanto, em ADCOM, produzem efeito vinculante. Uma decisão pelo não conhecimento, por ilegitimidade ativa, por exemplo, não o produzirá. Atos idôneos ao controle via ADC.
O objeto da ação declaratória de constitucionalidade está limitado às leis ou atos normativos federais, não tendo ela, por objeto, a verificação da constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual nem municipal. Estabeleceu o Constituinte, assim, uma diferenciação entre o controle abstrato de constitucionalidade exercido via ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, que abrange a aferição de leis e atos normativos federais e estaduais, e o que se realiza mediante ação declaratória de constitucionalidade, ADC, tendo como objeto tão só leis ou atos normativos federais. Pressuposto para o ajuizamento de ADC: a existência de relevante controvérsia. Constitui pressuposto para o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade a existência de controvérsia judicial que ponha em risco a presunção de constitucionalidade da lei ou ato normativo. Esse pressuposto, anteriormente fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi positivado por meio da Lei nº 9.868, de 1999, que, no seu artigo 14, inciso 3º, estabelece que a petição inicial indicará a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. A controvérsia deverá ser demonstrada na petição inicial pela indicação da existência de inúmeras ações em andamento em juízos ou tribunais inferiores em que a constitucionalidade da lei esteja sendo impugnada, e deverão ser levados ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal os argumentos pró e contra a constitucionalidade da norma, possibilitando que esse tribunal uniformize o entendimento sobre a sua legitimidade. Possibilidade de instituição por estados e pelo Distrito Federal. A doutrina especializada admite a instituição de ação declaratória de constitucionalidade pelos estados, devendo, para isso, emendar a sua respectiva Constituição. Tal ação, se criada, será de competência originária do Tribunal de Justiça local, e seu objeto serão as leis e normas estaduais cotejadas com a Constituição estadual. Quanto ao Distrito Federal, por ser o Judiciário Federal, entende-se que não é possível a instituição pelo Distrito Federal, por emenda à sua lei orgânica, da ação declaratória de constitucionalidade. Apesar dessa posição doutrinária, temos para nós que, dada a instituição pelo Distrito Federal de ação direta de inconstitucionalidade local, é de ser tolerada a criação, no âmbito distrital, de uma ação declaratória de constitucionalidade de leis distritais, em face da lei orgânica do Distrito Federal.